Já pensou em fazer pesquisa na Áustria, pós-graduação lá na Europa? Você usa inteligência artificial na sua escrita acadêmica? Hoje a gente vai conversar com o nosso convidado muito especial, que já está chegando aqui. Eu sou a Natália e estou aqui para conversar com vocês, pós-graduandos e futuros pós-graduandos, sobre temas relevantes para a nossa área acadêmica. Então seja muito bem-vinda nesse podcast. Fique à vontade, você que está chegando aí, aqui está na live, pode fazer perguntas diretamente para a gente. E você que está assistindo depois da gravação desse podcast, você também pode mandar suas perguntas e a gente também manda. Também vamos responder para você aí no YouTube, no Spotify, onde quer que você esteja acessando a nossa live hoje, certo? Então eu já vou chamar o nosso convidado. Oi, Maurício! Que bom te ver. Ah, muito bom ver você também. Nossa, quanto tempo, né, Maurício? Já faz. Nossa, acho que vai fazer uns 5 anos que a gente não. Será tudo isso? Meu Deus! É tudo isso mesmo. O Maurício, tempo voa. que horas são aí? Aqui são 11 da noite. 11 da noite, olha isso. Aqui é 5 horas. É difícil para você falar com a sua família aqui no Brasil? Olha, a gente está mais acostumado agora. Depois de. Eu já estou no 4º ano aqui na Áustria, então a gente já acertou os nossos cronogramas e fica tudo certo. Não é uma diferença tão grande, na verdade. Verdade, né? Não é tão ruim, não. Nossa. Esses dias eu tava falando com a Samila, uma amiga minha que tá na Austrália. Aí ela, assim, era muito difícil. A Austrália acho que chega a ser 12 horas, eu acho. É 12 horas, é muito tempo. Oi, Lucas, tudo bem? Seja bem-vindo. Maurício, então você já deu spoiler, já falou, a gente já falou também onde você tá. E aí tá quente, tá frio, Maurício? Como é que Tá um tá? calor danado. Sério? Eu não consigo nem imaginar, pra mim aí sempre é frio. Não, calor danado, acho que tá uns 30 graus. Olha só! É uma coisa bem. Mas o verão aqui ele é curto, então a gente não tem muito o que fazer, né? Ele dura ali 2 meses, assim, de calor mesmo, e depois a gente tem 8 meses de frio, então. Só A gente tem que... frio e aquele tempo nublado, aquela coisa isso, maravilhosa. isso que a Áustria, ela é um pouco mais. A região que eu tô da Áustria, mais o sul, ela é um pouco mais iluminada em termos de horas de sol por ano. É uma das que tem mais na região toda, né, da Áustria. Então, não posso reclamar. Tem lugares piores na Europa, principalmente o norte da Sim, Europa. a Noruega também, né? A Eu Noruega é. estava conversando com um amigo meu que ele falou que ele tá lá também fazendo pós-doc, e aí ele falou que lá tem muito índice de depressão, né? Porque fica muito tempo no escuro e não é fácil, né? Não é. A Andressa aí. Andressa, fale com a gente. Lembra da Andressa também? Também? Claro, como eu falo A com ela. Andressa também é mãe agora, gente. Eu digo que o tempo voa mesmo. Demais, né, Maurício? Meu Olha, Deus. dá um oi pra ela que ela tá nos assistindo. Ai, oi, Andressa, saudade de você também. Maurício, então fala pra gente, já começando aqui da sua trajetória, como é que você chegou aí na Áustria é um outro passo, né? Isso. Mas Então, antes de chegar lá, como é que por que você escolheu a sua graduação? O que te motivou a seguir essa carreira acadêmica? então eu acho que uma questão que é comum da graduação no Brasil é que, na minha opinião, a gente escolhe a nossa profissão muito cedo. Então, eu, por exemplo, eu terminei o ensino médio com 16 anos e eu fiz o vestibular com 16 anos. Então, eu entrei na faculdade com 17, na Federal do Rio Grande do Sul, e eu escolhi engenharia de materiais porque, quando eu estava no último ano do ensino médio, eu assisti uma palestra que a antiga Livraria Cultura, que eu acho que nem existe mais no Brasil, fazia palestras mensais com pesquisadores
para falar sobre alguma pesquisa, né, algum tema científico. E era uma pesquisa sobre nanomateriais, que naquela época, isso a gente está falando de 2009, era um tema que estava super em voga, né? Ainda a gente fala bastante de nanomateriais, mas naquela época era assim a palavra-chave do momento, né? E eu achei aquilo muito interessante. Antes, eu tinha aplicado, quando eu terminei o segundo ano do ensino médio, que no Brasil a gente faz 3, eu tinha feito vestibular para astrofísica, tinha Física. na verdade era física com ênfase em astronomia, porque eu sempre gostei de planetas, essas coisas. E eu lembro que eu tinha nota para iniciar, mas eu não podia, porque eu tinha que terminar o ensino médio. E aí eu decidi mudar para engenharia de materiais, porque eu gostava de química, gostava de matemática, e aprovei e fui. E, na verdade, foi uma decisão que eu não me arrependo de maneira nenhuma. Me apaixonei pela engenharia de materiais, que é uma engenharia bem próxima da engenharia química, mas não com tanta ênfase em processos, mas em produto mesmo, né, material. E aí a minha graduação foi aquela graduação que a gente sabe no Brasil, né? 5 anos, com aquela parte introdutória da engenharia. E nesse meio tempo foi quando eu conheci os plásticos. A gente estuda 3 classes de materiais, 4 Uma classes. coisa, Maurício, era bom em exatas? É, que legal. Eu admiro as pessoas boas em exatas. Eu nunca tive dificuldade na escola, eu sempre tirei boas notas, sempre fui, tipo, dos melhores da turma. Então, eu nunca tive dificuldades. O que é uma realidade é que quando a gente entra na faculdade, é outra lógica de estudo, outra lógica de como tu se prepara para a prova, como é que a gente estuda para a faculdade, é totalmente diferente. Então, se eu pudesse dar uma dica para o Maurício lá, que entrou na faculdade em 2010, seria do, como tu estudava para a escola é totalmente diferente de como tu tem que estudar na faculdade. E eu acho que isso é unânime, não só nas áreas de engenharia, mas nas biológicas, eu acredito que também, nas ciências da terra, agronomia, nas ciências sociais, tudo eu acho que é igual. A gente não. É uma transição, é uma maturidade que a gente adquire que é totalmente diferente. E foi durante a graduação que eu escolhi seguir a área de plásticos, porque eu gostava de química orgânica e achei que era o que era mais legal, o mais interessante para mim na época. E isso que no meio da graduação eu ainda passei um ano em Londres, na Universidade de Londres, fazendo um período sanduíche, que na época... Durante pelo Ciências Sem Fronteiras? Isso, exatamente. Legal. Quanto tempo você ficou, Maurício? Em um ano em Londres. Olha que legal. Foi muito legal, foi minha primeira experiência no exterior e eu acho que foi o que acendeu aquela chama que depois que ela é acesa, ela nunca apaga. Eu acho que ela sempre fica assim, no máximo aquele carvão queimando assim, vermelho, mas nunca apaga. Dessa experiência no exterior. Mas aí eu voltei, me formei e logo comecei o mestrado. Eu lembro que eu me formei dia 15 de agosto de 2015, num sábado, e na segunda-feira eu já estava iniciando o mestrado. Começou o mestrado. E como é que você fez para entrar no mestrado? Como você escolheu o curso? O mestrado na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, ele é bem... O mestrado em engenharia de materiais, para quem é formado, para quem é egresso do curso, ele é basicamente só uma aplicação. Tu só aplica para o mestrado e pelo fato do currículo ser o currículo da própria universidade, do próprio departamento, a gente não tem uma seleção, na verdade, né? É basicamente uma aplicação e tu entra, desde que tu tenha bolsa, se tu vai aplicar para bolsa ou não. No meu caso foi exatamente isso, né? Tinha uma bolsa disponível, com polímeros também, com plásticos, e foi o meu mestrado, né? Que legal. Então foi mais tranquila essa transição. Foi bem tranquilo,
é na mesma E universidade, por né? que Eu acredito que, o interesse pelos plásticos? para ser bem sincero, a minha pesquisa em Londres foi em filmes finos que são inorgânicos, ou seja, eles não têm nada a ver com plástico. Eu decidi ir para a área dos polímeros porque eu tive uma professora que me deu uma aula sobre borrachas. A gente tem um curso exatamente sobre elastômeros e aquilo ali me apaixonei por aquilo. Eu achei super interessante, toda a parte química dos polímeros é super interessante. E eu pensei, bom, eu gostei disso, eu acho que é uma carreira legal, um assunto legal. Naquela época eu nem pensava em carreira, porque para mim, pelo menos, as coisas aconteceram de forma bem orgânica. E agora eu estou usando orgânica para química e para. Foi uma coisa fluida mesmo, né? Sim. Eu nem pensei, eu só segui. Né? Então, para mim, foi É exatamente porque você isso. estava falando do plástico, daí eu pensei, né? Porque o plástico é muito vilão. Na minha cabeça só vem as pessoas só falando mal dos plásticos e do microplástico. Isso dá uma outra live muito interessante. É, que bom, então você já marca outra. Eu sou super defensor dos plásticos, né? Porque eu acredito Olha só! que é uma questão de ponto de vista. Ah, Maurício, muito bom, hein? Aguarde isso aí pra gente. É um que dá muito pano para manga. Muito bom. E a minha carreira do mestrado foi isso. Então eu terminei o mestrado e quando eu terminei o mestrado, é interessante porque na minha defesa, a minha orientadora, quando ela tomou a palavra, ela, no final, né, depois da arguição da banca, ela falou que elogiou todo o trabalho e tudo mais, e disse que era uma pena que o Maurício não queria fazer doutorado. E eu não queria mesmo. Eu disse, não, mestrado é o suficiente, porque foi demais. Eu passei 8 anos da graduação, 5 da graduação, 3 do mestrado, naquela intensidade da pesquisa, e aquilo me cansou demais. E eu pensei, eu não vou fazer doutorado agora, né? Foi quando eu fui para um instituto de pesquisa ligado ao Sistema S no Brasil, Senai, Fiergues no Rio Grande do Sul, Fiesp em São Paulo, eu acho. E lá eu fui assistente de pesquisa. Então era uma pesquisa aplicada, mas para atender as demandas de empresas que contratavam o instituto para desenvolver produto. Então, mas você foi contratado lá? Foi uma contratação para assistente. Que Eu legal. tinha uma bolsa e essa bolsa era para ser assistente de um projeto. Então, eu acho que é interessante da gente conhecer a dinâmica da pesquisa num ambiente que não é acadêmico, porque a dinâmica ela é totalmente diferente, E né? o que você Geralmente percebeu de diferença? o tempo das coisas, né? Os projetos geralmente eram projetos curtos, totalmente aplicados, onde a gente tinha ciência básica como uma base, mas a pesquisa aplicada era o enfoque, né? Então tudo era para desenvolvimento de produto para o comércio. Então eu lembro que a gente fazia projetos e a gente comentava que em 4 anos dava 10 dissertações de mestrado, 4 de doutorado, mas nada era publicado, porque tudo era contratado pelas empresas e ficava com o segredo industrial deles depois. Então, eu acho que isso é um conhecimento bem legal de ter, que é uma questão também de perfil. Tem gente que gosta, eu gostava, tem gente que já não se sente confortável nesse tempo mais corrido, né, de pesquisa. Depois desse meu momento nesse instituto, foi quando surgiu a oportunidade de eu fazer o doutorado nos Estados Unidos. E aí, para quem está assistindo a gente ou vai ver depois, foi quando eu conheci Natália. Na mesma cidade, na mesma universidade, na verdade. E engraçado que a gente foi 6 meses antes de começar a pandemia. E a gente nem imaginava, a gente foi, era verão nos Estados Unidos, eu comecei meu doutorado lá na área de borracha. Esse doutorado, ele foi, na verdade, eu conhecia a orientadora, a professora que me orientava lá,
E a aplicação nos Estados Unidos para o doutorado ela é um pouquinho mais complexa, porque tem prova, tu tem que Mas fazer uma prova. o que você pensou? Por que lá? Por que lá em Ohio? Foi uma oportunidade. E o Ohio é um estado que é conhecido mundialmente como o estado da borracha nos Estados Unidos. E Akron, que era aquela cidade pertinho onde a Sim. gente morava, é a cidade mundial da borracha, porque a Goodyear foi fundada lá. A Ah, que interessante, eu não sabia. de pneus. Então, ela é muito conhecida como a cidade da borracha. E essa minha orientadora, ela era uma pesquisadora, é ainda uma pesquisadora muito forte, famosa. Ela foi uma das inventoras desses estêncios que as pessoas usam no coração quando tem um entupimento de veia, eles colocam aquela, tipo uma molinha que com o calor ela expande e desentope artérias e tudo mais. Ela foi uma das desenvolvedoras do polímero que recobre esse, essa peça. E eu apliquei, fiz a prova, tive nota suficiente para a prova e fui para os Estados Unidos para fazer o doutorado. A questão é que quando chegou final do ano, lá por dezembro e tudo mais, eu comecei a notar que a pesquisa era interessante, mas não era tudo aquilo que eu estava imaginando. Outras oportunidades no Brasil estavam aparecendo. E em janeiro a gente começou a ouvir rumores sobre uma doença na China e aquilo começou a ficar bem complicado e foi quando eu decidi largar esse doutorado. Aí eu... Ó, uma coisa importante aí, né, Maurício? Eu acho muito interessante por isso que você falou, que a pesquisa não era tanto assim como você achava que era. Tem muita gente, até quando eu estava lá nos Estados Unidos, tinha várias pessoas que falavam assim, ai, claro que você veio pra cá, né? Tipo, os americanos super, né? Ah, que aqui, né? É claro que você veio para os Estados Unidos para fazer pesquisa. Aí, mas, tipo, o meu laboratório no Brasil, na Exalc, fazia pesquisa bem melhor na minha com, da minha concepção, a gente tinha uma estrutura muito melhor no Brasil, no meu laboratório, do que onde eu fui. E aí o pessoal ficava se achando o máximo, né? Como se fosse assim, ai, os americanos, né? Outro nível. Mas não, né? Tem muito disso. Às vezes as pessoas colocam o Brasil lá embaixo e colocam os Estados Unidos, né? Só porque tem, claro, tem dinheiro, tem fama, tem muita gente boa, tem muita equipe maravilhosa de pesquisa, sim, mas o nosso país não está aquém desse tanto como as pessoas falam, né? E eu vou te dizer que a realidade da Europa é exatamente igual. Tem centros de pesquisa que são de ponta, mas o que eu sinto, e já parando um pouquinho na história dos Estados Unidos, é que a nossa educação no Brasil é muito boa. E eu vim de uma universidade federal, tu também, estadual, federal, e muitas pessoas que eu conheço também vêm dessas universidades grandes no Brasil, e todo mundo comenta que o nosso ensino ele é muito bom e muitas vezes mais, vamos dizer, rigoroso do que aqui. Porque aqui eles têm um sistema de uma graduação mais curta e no final tu faz um mestrado, e a pessoa sai da faculdade quase sempre com mestrado. Então é meio que diluído esse conhecimento e a gente tem esse bacharelado bem intenso. Então a gente chega no exterior com muito preparo, tanto experimental para a gente que faz trabalho em laboratório, quanto teórico. Então isso é uma realidade que não sou eu que estou falando, eu escuto de outros brasileiros que também passaram pela mesma situação. E a gente chega aqui e a gente nota às vezes a diferença de que muitas coisas a gente já sabe, ou a gente já não precisa de um tempo de adaptação, a gente já sai fazendo, porque a gente tem a experiência e o conhecimento. Então, isso realmente é verdade. E eu notei isso nos Estados Unidos, e para mim é uma questão bem pessoal, não é difícil eu mudar de trajetória, né? E aí eu decidi voltar. E quando eu voltei para o mesmo instituto de pesquisa que eu estava antes, voltei a fazer pesquisa aplicada, e foi aí que eu tive alguns meses de mudança de carreira, porque surgiu a oportunidade de eu trabalhar com
patentes, ou seja, escrevendo patentes para um escritório de propriedade intelectual, que foram meses incríveis, que eu sou muito grato de ter passado Você por foi contratado para escrever as patentes? isso. Era uma posição de engenheiro de patente. E como todas as patentes são escritas por um engenheiro ou um cientista e um advogado, eu estava no time dos engenheiros, né? Então foi muito interessante ver o lado de proteção das invenções, porque isso é uma questão que às vezes a gente como cientista tem que passar, ou acontece, da gente ter que aplicar para uma patente e tudo mais, e é um conhecimento que foi super válido para a minha carreira. Eu ainda faço cursos de propriedade intelectual até hoje, porque eu realmente gostei, e eu acho que é quem tem a oportunidade de mudar, respirar um ar fora da academia, eu acho que é super bem-vindo. Principalmente se tu puder voltar para a academia, se tu achar que não é a tua área, né? E comigo aconteceu exatamente E as isso. Eu passei. pessoas, Maurício, quando você voltou, como elas, né, falaram, ai, você largou um doutorado nos Estados Unidos, como é que foi isso? Oi, Aline, oi, Aline. As pessoas perguntavam, tipo, o que aconteceu? E eu sempre fui bem franco. Eu falei, olha, não era o que eu queria. E para mim é importante eu estar fazendo alguma coisa que me agrade, né? É claro que eu estava numa posição em que eu podia fazer isso, né? Tem pessoas que talvez não tenham esse poder de escolha. Mas eu ach... e eu era bem franco, e as pessoas, na minha concepção, entendiam, talvez achavam estranho, porque tem essa impressão de que qualquer coisa que é diferente do Brasil e que seja no hemisfério norte é melhor. E a gente sabe, tendo experiência, que não é necessariamente isso, né? A gente tem Muito pesquisa. bom, Maurício. Eu fico muito feliz por isso, porque tem tanta gente às vezes está com um ambiente super tóxico, não está gostando do que está fazendo, está preso num mestrado, está preso num doutorado, só por medo do que as pessoas vão dizer. Nossa, mas você largou o doutorado, você largou o mestrado. Ô, gente, né, você tinha uma outra opção, você poderia ter migrado para algo que tinha mais compatibilidade, né? Então, muito importante isso, né? Você que está assistindo também tá, às vezes, né, nessa dúvida, meu Deus, será que eu vou e não? E fica pensando no que os outros vão pensar, mas os outros não vão viver por você, eles só vão pensar, né, Maurício? Exato, a gente tem que fazer um juízo de valor do que é bom para nós, como pesquisadores ou como pessoas que têm uma carreira a zelar e a seguir, ainda mais a gente que é jovem e que tem toda uma carreira pela frente. Então, na idade que eu tinha, e eu acredito que na idade que a gente ainda tem, a gente tem algumas chances de direcionar a rota de acordo com o que é melhor naquele momento, né? Então, foi bom. Eu fui engenheiro de patentes por alguns meses, mas aí eu gostava, mas aquela coisa do exterior ainda me chamava, né? Eu queria morar no exterior de novo. E eu sabia que fazer pesquisa no exterior era uma coisa que eu também gostava e achava que profissionalmente ia ser bom. Foi aí que eu encontrei uma vaga de pesquisador num instituto de pesquisa na Áustria, onde eu estou agora, no LinkedIn. E aí já vai uma dica para quem procura vagas atualmente. O LinkedIn é uma plataforma que é super boa, é a única que eu conheço e que eu uso que oferece vagas de emprego e que tem um sistema de busca que é muito bom. Então eu sempre estava olhando, tu botava palavras-chave por país e apareceu essa vaga numa cidade que eu não conhecia, aqui na Áustria, num país em que eu nunca pensei em viver, porque aqui se fala alemão e eu não falava alemão, mas eu apliquei. Era só mandar um currículo e uma carta de motivação. E a, vocês podem imaginar o que aconteceu depois, né? Eu fui chamado para uma entrevista em fevereiro e quando foi 1º de maio eu comecei aqui. Dia do trabalho, era até feriado, eu comecei no Olha dia. só, É. Então isso já faz. como foi o processo? Foi super rápido assim, Foi. Maurício? Só foi a entrevista? É, porque na verdade foi. Eles analisaram o currículo,
pediram para eu fazer uma apresentação de 20 minutos sobre a minha carreira, o que eu tinha interesse, o que era interessante sobre a minha carreira, e a gente conversou. Eles já se tinham um projeto em mente para eu trabalhar, mas eu não sabia ainda que projeto era. Eu sabia que era com borracha, que era o que eu sabia fazer. E acabou que eles me ofereceram a vaga, a gente ainda estava na pandemia, e disseram, olha, quanto tempo tu precisa para vir? Porque o projeto já estava rolando e eu precisava começar. E aí eu fiz todo o processo imigratório de sair do Brasil, e em questão de 2 meses eu vim e comecei. Nossa, super Tô rápido. nessa mesma empresa até hoje. Olha só, Maurício, que legal. Então foi é uma história bem legal, assim, né? De aplicar para uma vaga numa plataforma que às vezes a gente acha que não dá nada, mas na verdade ela é vista e a gente, agora que eu estou dentro da empresa, a gente anuncia vagas lá. Eu apliquei de maneira super despretensiosa e acabou que me levou para cá. Então, Vendo, gente, fica esperto aí. E aí o pessoal também lá no LinkedIn, né, Maurício, principalmente os acadêmicos, colocam de uma forma tão acadêmica ali e acaba perdendo a noção de que o LinkedIn é uma rede profissional. Eles não estão olhando seus títulos, claro, estão olhando seus títulos, mas quais são suas experiências? Você teve todo esse cuidado, né, Maurício, de descrever qual era a sua experiência, o que você fazia, não só o seu título ali, né? exatamente. Então, essa questão de que a gente costuma diferenciar academia de carreira, e é uma coisa que às vezes a gente faz sem muito pensar, mas na verdade elas são a mesma coisa. A nossa carreira na academia ela é uma profissão. Mesmo que no Brasil não se entenda que quem faz pesquisa está trabalhando, não está só estudando, a gente não está sentado lendo um livro o momento inteiro, todo momento, né? E o LinkedIn, eu gosto do LinkedIn porque eu tenho filtro no que eu leio lá. Porque a gente também sabe, e as pessoas que estão talvez em níveis de carreira um pouco antes da gente, pode achar que é um pouco se sentir meio que menos do que o que vê no LinkedIn, mas a gente não pode esquecer que aquilo lá também é uma rede social onde as pessoas escrevem o que querem e mostram o que querem mostrar. Exatamente. Mas tem usos bem legais, principalmente para a gente que é cientista, levar para uma carreira, para um lado mais industrial, os desenvolvimentos científicos que a gente faz, publicação de artigo, eu acho legal colocar lá para atingir outras pessoas, conquista de cursos e tudo mais. Então é uma plataforma que eu sugiro as pessoas a darem uma olhada, porque é interessante. Eu acho super. Exatamente. Tipo, como a gente fala, né? Tem o mestrado, mas aí você tem várias experiências profissionais. Por exemplo, você já sabe fazer extração de DNA, amplificação usando PCR. Então, todo um monte de coisas que a gente tem no currículo que a gente pode enriquecer super e destacar lá no LinkedIn quando está procurando as vagas, e aí a gente fica nessa de se escondendo e de achando que é só um estudante. Exatamente. Muito E às bom. vezes ter esse pensamento de que a gente tem que ficar no laboratório fazendo aquela nossa pesquisa de maneira totalmente anônima, mas na verdade não precisa ser assim, né? A gente pode divulgar o que a gente faz de maneira consciente e principalmente verdadeira, sem inventar, sem aumentar o que é feito, mas sendo verdadeiro com aquilo que a gente faz, né? Que é desenvolvimento, né? A gente procura sempre um desenvolvimento de algo, e muitas vezes é sem fins lucrativos. Isso é bem importante, porque às vezes a gente faz pesquisa só para o nosso salário e sem visar lucro nenhum, né? É verdade. Muito bom. Pode continuar a sua jornada. Aí você E aí, começou lá na empresa. isso comecei na empresa, e essa empresa, um dos E donos. como foi a chegada na Áustria também, né? Você já tinha morado em Londres, a Áustria foi muito diferente. Não foi muito diferente. Ah, claro que cada país europeu tem sua cultura, mas o que eles têm em comum é
é diferente do Brasil. Isso a gente espera de todos os países, vai ser sempre diferente. Então, a chegada foi durante a pandemia, foi aquela coisa meio truncada, mas foi tranquila. Minha inserção aqui no meio profissional foi bem tranquila também. Eu ia fazer uma coisa que eu já tinha feito, então não, eu comecei já com as próprias pernas e tendo as ferramentas para trabalhar, né? E o A única alemão? essa é a questão. A única questão é a língua. Como eu trabalho só em inglês, para trabalhar não tem problema nenhum. Discussões científicas são todas feitas em inglês. Mas o dia a dia fora do escritório, ele é em alemão. Então eu fui obrigado, e até por uma questão que eu gosto de línguas, aprender a alemão, a falar alemão, a entender alemão. E aí é um processo que dura até hoje. Então, eu acho que aprender alemão é uma coisa que eu vou aprender a vida inteira. E, e a questão de línguas, ela é importante para a gente que está no meio acadêmico e meio de pesquisa e desenvolvimento, porque é só através de uma língua franca, que hoje em dia é o inglês, que a gente consegue dividir ideias, uh, uh, contribuir com outras pessoas, talvez adquirir ideias de outros grupos que são de outros países por meio de uma língua comum. Então, isso é importante, de se ter o conhecimento em uma língua estrangeira, apesar de que hoje em dia eu acredito que isso já seja um novo normal, né? A maioria dos programas de pós-graduação no Brasil exigem conhecimento em uma língua estrangeira, mas o alemão realmente eu aprendo para viver, não para trabalhar, né? Porque o meu trabalho ele é em inglês, apesar de que eu sei que vai me ajudar a ter uma fluência profissional em alemão. E lá no seu ambiente tem muita gente também internacional ou a maioria são austríacos? A maioria é austríaca, mas a gente tem uma boa porção de pessoas do resto do mundo. Seja das Américas, europeus, bastante, da Ásia também se tem. Então é um ambiente que é quase que reflete o que é o ambiente acadêmico, que é muito internacional, né? A gente tem pesquisadores de vários países indo e vindo, seja por intercâmbio, seja uma mudança profissional, como aconteceu comigo, isso é bem comum, né? Então, por isso até que a gente só fala, a gente se comunica cientificamente em inglês. Então, essa questão não foi difícil, só realmente a convivência fora do escritório que me obrigou a ter um conhecimento de alemão. Muito bom, Maurício. E aí, então, a empresa foi caminhando bem e você, então, pensou em fazer um doutorado? Como aconteceu? O doutorado, na verdade, ele já era planejado desde que eu apliquei para a vaga. Porque na vaga estava escrito que era uma posição de pesquisador com oportunidade de fazer doutorado no mesmo tema da pesquisa do projeto. Mas então, basicamente, na mesma instituição? não, a empresa é uma entidade, só que a universidade local da mesma cidade dessa empresa, ela tem parceria com a empresa. Porque, na verdade, a empresa onde eu trabalho foi uma spin-off dessa universidade. Isso é tipo as startups, como chama aqui no... Tipo É tipo uma startup. quando é incubada, né, pela universidade, coisa assim. Exatamente. Só que legal. depois de alguns anos ela tomou pernas próprias e se vinculou totalmente, né? Tendo seu próprio todo o conselho é próprio, tudo é próprio, totalmente desligado da universidade. E aí eu pensei, bom, estou fazendo pesquisa num projeto. A minha tese vai ser ligada a esse projeto claro que com alguma contribuição diferente daqueles dos objetivos do projeto. Eu apliquei para o doutorado e aqui na Áustria, pelo menos, é uma análise de currículo e de histórico escolar, então eu tive que traduzir todos os meus diplomas de mestrado, todas as matérias que eu fiz na graduação tiveram que ser traduzidas, né? O currículo que a gente para o alemão,
alemão, isso. Foi tudo traduzido para o alemão e eu apliquei. E aí, depois de algumas semanas, eu recebi a aprovação e entrei no programa, né, de doutorado aqui. E o doutorado, para ser bem sincera, só me trouxe preocupação realmente na hora de escrever a tese. Olha só! Porque não é normal, porque geralmente o doutorado ele é uma fase bem intensa da vida das pessoas, né? Mas no meu caso não foi assim tão crítico, né? Claro que se eu tiver que falar qual é a fase mais crítica do doutorado de todas as pessoas, é o início, onde tu decide realmente o que tu vai tratar na tua tese, e o fim, quando tu organiza tudo que tu fez num documento que precisa ter lógica e continuidade, não pode ser simplesmente jogar tudo num papel e aquilo vai ser tua tese de doutorado, né? Então, até as pessoas perguntam, e quando eu entrei eu também me perguntava, existe macete para escrever tese? Existe alguma coisa que tu pode fazer para ajudar? Eu acho que sim. Eu acho que o que as pessoas podem fazer é se organizar. É claro que nem sempre a gente tem a maturidade de fazer isso desde o começo. E muita gente, eu não tive isso. Mesmo eu sabendo que era uma coisa boa, eu fui bastante na empolgação de fazer os experimentos, investigar mesmo, né? Aquela questão mais curiosa de investigar o tema. Mas quando chega no fim, a gente precisa organizar as ideias, porque elas precisam ser fluidas desde o começo da tese, e eu falo que escrever tese, escrever artigo, é como tu contar uma história. E quando tu conta uma história, tu não pode deixar o leitor pensar o que ele quer. Tu precisa sempre direcionar aquela pessoa a te acompanhar naquele raciocínio. Então, a Não gente pode precisa ter sempre. espaço, né, Maurício, para outras linhas. Muito bom, como sempre. Exatamente. Então, até quando tu apresenta alguma coisa, é sempre bom tu mesmo guiar as pessoas e não deixar elas pensarem o que elas querem. Então, a questão da tese, dos artigos que a gente escreve, é basicamente isso. Pensar na história bem geral, e o que eu gosto de fazer antes de começar a escrever, é organizar em tópicos mesmo. Tudo que eu quero falar naquele artigo, ou na minha tese, como é que foi, né? Eu dividi primeiro em capítulos, esses capítulos tinham subtópicos, e em cada subtópico eu escrevia o título e duas frases, né? Então, essas duas frases que diziam o que eu tinha que escrever naquele tópico. E foi a primeira coisa que eu fiz. Porque às vezes a gente se sente um pouco com medo quando vê um documento em branco. E começar a escrever ele do zero é muito difícil. Então, começar assim com tópicos mesmo, para mim ajudou muito, né? Porque depois, quando eu chegava naquele tópico, eu já sabia o que eu tinha pensado em escrever, e aí começar a escrever realmente é bem mais fácil, né? E aí você escrevia antes de começar a procurar os artigos. A procura de artigos, eu, eu fiz desde o meu primeiro dia do doutorado até hoje, até terminar, até depois de terminar, porque é uma coisa que a gente nunca para de procurar artigo. Eu, por exemplo, estou procurando artigo todos os dias, seja para algum assunto específico, para tirar uma dúvida, mas o que eu fiz foi organizar os meus artigos em tópicos. Então, se é um tópico sobre polímeros condutores, eu tinha uma pastinha só sobre aquilo. Ah, que legal. Então, os seus tópicos já estavam linkados às suas pastas. Muito bom. Exato. A Então, Gabi está e perguntando se a sua tese você escreveu em inglês ou em alemão. em inglês, né? A gente tem a oportunidade de escrever em alemão ou em inglês. Eu não tenho capacidade de escrever em alemão. A única parte em alemão da minha tese é o resumo, que tem que ser em alemão e inglês. Mas ela é toda escrita em inglês, não em alemão existe Né, tese. Maurício? Porque também imagina, você tem que escrever, depois vai publicar, tem que passar de novo para o É, inglês. não tem como. Mas a tese eu acho que é basicamente isso. E
Mas E muito boas as suas dicas, Maurício. Muito interessante isso que você falou de não dar asas para as pessoas, né? Porque o texto acadêmico ele é muito direto. é, Ele não tem, não pode dar volta nem rodeio, né? Então, muito bom o que você falou. Para as pessoas terem te acompanhar no que você quer falar e ser claro e objetivo. Porque às vezes tem gente que fica floreando muito, né? Falando um monte de coisa, aí as pessoas se perdem, cada um vai para um canto. Muito bom que você falou, Maurício. E também essa questão dos tópicos serem os que você já tinha suas pastas de artigo. Muito legal. isso ajuda na hora que, quando a gente está escrevendo, que a gente precisa citar ou realmente escrever sobre alguma pesquisa que foi feita antes da nossa, facilita de buscar. A gente não precisar buscar aquilo a toda hora, né? E salvar os artigos eu salvo com o nome do primeiro autor, ano e título. Porque isso me ajuda a saber o título do artigo, eu não preciso abrir o artigo para ver sobre o que ele está falando. E o ano me ajuda na questão da novidade, né? O que é mais atual, o que é menos Mas atual. isso você coloca em onde? No seu computador ou você tem um gerenciador? A gente usa um gerenciador que é eu digo, na empresa, né? Porque pessoalmente, eu não uso gerenciador e eu tenho um motivo para não usar gerenciador. É porque eu escrevo tudo em LaTeX. Ai, desculpa, então. E é difícil ter gerenciador no LaTeX porque tem todo um sistema próprio de dar entrada nas. Gente, é outro mundo. Então, um que eu já trabalhei, eu acho que é o Mendeley. O Mendeley é super bom e eu sugiro a pessoas que ou organizem em pastas da maneira mais tradicional ou num gerenciador, porque isso vai ajudar na escrita no Word, tu consegue puxar os artigos automaticamente, né? Uhum. Só com o número DOI, ele já puxa todos os dados bibliográficos, não precisa ficar digitando, né? Então, Isso é a mesma função no LaTeX. no LaTeX, ela é um pouquinho diferente. Dependendo da ferramenta que se usa, da biblioteca que se usa, tu precisa inserir individualmente, né, os dados. Mas existem ferramentas mais sofisticadas que puxam isso automático. Os meus, eu organizo eles um a um, porque eu achei mais organizado para mim ser dessa forma, né? De eu ter um controle melhor daquilo. Muito bom, Maurício. E aí, aproveitando, né, que a gente estava conversando antes, que o Maurício gosta de IA. Ah, eu fiquei muito feliz, porque são poucas as pessoas na academia que têm adotado as IAs. E eu acho isso tão triste. E eu sou super bandeira inteligência artificial com supervisão humana. E eu digo isso porque não sou eu que estou dizendo isso, primeira coisa. A gente está em julho, desde o ano passado, a Nature, a Springer, essas editoras de periódicos científicos já tinham nos seus sites, como se fosse dizer, As diretrizes do uso de IA. diretrizes de uso de inteligência artificial. Então eu pensei comigo, se as maiores publicadoras de artigos científicos já têm suas diretrizes e elas não proíbem o uso, desde que o uso seja responsável, supervisionado e transparente, por que não usar, né? E claro que o uso daí depende muito da área. Eu posso dizer como eu uso inteligência artificial, que é para me ajudar, por exemplo, a escrever códigos em programas de programação, né? Que eu Você usa Python, uso Maurício? Python. Então, para É programar, maravilhoso, né? Eles resolvem todos os nossos problemas. No R também. Eu fico muito feliz. R Python, se tu pedir para o chat GPT, que é o mais comum, para ele te sugerir um código, tu consegue fazer um looping de melhoramento no próprio ChatGPT, reportando os erros que tu tem. Se tu precisa modificar o código para fazer outra coisa, ele te ajuda muito. E isso não é roubar, isso não é
não é antiético, academicamente falando, usar uma ferramenta de inteligência artificial. Porque isso não tira mérito de nenhum cientista. O que eu não sugiro é usar a inteligência artificial para referenciar informações. Porque eu já notei que o ChatGPT se perde quando tu pede para ele fontes de informações. Ele inventa nome de artigo, de livro. É uma bagunça. É muito criativo ele, gente. Isso não Aí, às funciona. vezes, é engraçado, não sei se você já fez isso, Maurício. Aí você fala assim, mas essa referência não existe. Aí ele, eu peço desculpas. Exatamente. Então, para usar, a gente precisa ter esse conhecimento de que é uma ferramenta limitada. E outra coisa que eu acho super importante das ferramentas de inteligência artificial é a transparência. Então, hoje em dia, mais e mais, a gente vê nos artigos uma seção dizendo que foi usado inteligência artificial naquele artigo, talvez dizendo onde, como, mas existe essa declaração. E eu acho que isso é super positivo. Na minha tese de doutorado também, a universidade obriga a que tu escreva uma seção da tese descrevendo todas as ferramentas de inteligência artificial que foram Olha feitas. só, que legal. E o engraçado é, inclusive, o roteiro que o ChatGPT te dá. Então, na minha tese tem um link que, se tu clicar, vai ver toda a conversa que eu tive com o Olha, que legal, Maurício. desenvolvimento do meu código, porque eles querem acessar o quanto da tua contribuição da tese veio de uma ferramenta de inteligência artificial e não do autor. Né? Então, Interessante. Como os professores falam sobre isso, Maurício, durante no seu doutorado, nas disciplinas que você teve? olha, Eles chegaram a comentar algo sobre? existe a universidade tem suas diretrizes já, elas são mais rígidas para a graduação, porque eles têm mais trabalhos escritos do que na pós-graduação. Por exemplo, apresentar seminário ou escrever um artigo sobre alguma coisa. Então, eles limitam um pouco mais e usam ferramentas de detecção de escrita por inteligência artificial, né? Como se fosse uma tipo detecção reversa para saber se um texto foi escrito por uma ferramenta de inteligência artificial ou não. Na pós-graduação, ela é mais livre, desde que tu declare tanto a ferramenta que foi usada, quantos por cento daquele objetivo procurado, no meu caso, escrever um código, foi feito pela ferramenta de inteligência artificial e todo a gente chama de prompt, toda aquela conversa que tu tem com o robô. Aquilo tá, Isso você acha que é comum na Áustria, na Europa ou na sua instituição? eu acho que isso é uma coisa europeia, porque a nossa universidade não foi a primeira a adotar essas diretrizes. Então, eu acredito que ela foi adotada baseada em outras universidades austríacas e europeias também. O mundo dos artigos ele é um pouco diferente porque às vezes tu não tem espaço para mostrar tudo isso. Tu só precisa ser transparente e dizer, olha, usei, ponto. Exatamente. E eu, Até nos o. artigos, eu escrevo. Eu prefiro escrever do que simplesmente não dizer nada, né? O COPE, que é o Comitê de Ética que regula as revistas do mundo, né? A Nature, a Science também, elas estão todas lá dentro, né? Seguem mais ou menos porque, por exemplo, a Science me espantou. A Science não aceita. Você já viu isso, Maurício? Não aceita. É a única. A Nature, a todas as filiadas, né, da editora, todo mundo aceita de boa, agora a SAI se posicionou super contra. Mas enfim, e lá eles falam nas diretrizes éticas para as revistas, eles colocam como sugestão que haja essa transparência, que nem você falou, que tenha um local. Agora eles não definem onde.
cada revista define se é durante o texto, se é algo à parte, um material e métodos. Agora, uma coisa que eles foram muito contra mesmo, eles se posicionaram contra, foi a questão de colocar a IA, como autora. Então, eles sempre querem reforçar que tudo que foi gerado pela IA e você usou e colocou no seu trabalho é sua responsabilidade. E eu acho isso interessante, porque a gente não pode mesmo, né? Aí seria ficar muito fácil se terceirizar, né? Colocou lá, foi a IA que fez o meu trabalho. Se der ruim, foi ela, não fui eu, né? Aí você não se responsabiliza por aquilo. Então, o COP deixou muito claro que as pessoas precisam se responsabilizar pelo uso da IA. É você o responsável. E isso é muito importante, né, Maurício? Essa terceirização da responsabilidade é uma coisa que a gente não pode fazer, né? E eu acho que com transparência é uma ferramenta muito boa, uma ferramenta de outra coisa, revisão de texto. Tu pode pedir ali, revise meu texto somente em termos gramaticais e ortográficos e de pontuação. Não vai ter modificação nenhuma de palavra. Tu pode pedir para usar sinônimos, tu pode pedir para traduzir texto, mas são todas questões que são auxiliares, não está criando ideias ou criando um texto do zero, apesar de que isso, para consulta pessoal, eu também faço. Se eu não tenho ideia sobre alguma coisa, eu pesquiso ali primeiro, para me dar uma vaga ideia do que é aquilo, e depois eu vou para os artigos, para livros, né? Então, eu acho que como assistente funciona muito bem, de escrita, assistente de para te ajudar a programar um código, para te ajudar a fazer uma fórmula no Excel, que eu já usei também. Preciso fazer um cálculo tal, ou filtrar dados, que eu estava filtrando dados no Excel, eu não sabia como fazer. O chat GPT me ajudou. Claro que escrever parágrafos e parágrafos de um artigo, de uma tese, aí eu já fico meio. Meio assustador, né? Não sei se você já conhece a Jenny AI. Não. Você já chegou a olhar? Ela é uma IA totalmente também baseada em artigos científicos. E aí ela vai escrevendo para você frase por frase. Ela escreve, aí ela pergunta se você quer continuar. Aí ela continua para você. Aí você vai ajudando ela durante a escrita. Mas eu achei ela muito assustadora, porque daí ela coloca referência já, e é de verdade a referência. Mas enfim, ali eu já achei um pouco demais, assim. Eu sou bem pé atrás com a Jenny por causa disso. Depois, Maurício, dá uma olhada lá pra Olhar, você. tá? Porque eu gosto dessas ferramentas. E Aí é ela, eu fiquei assim, é muito pra mim. Calma, vamos com calma. é uma Porque senão a gente vai acabar. Eu não sou contra, eu só tô na questão ainda, vamos aprender a lidar para que a gente não se apoie nela completamente, né, Maurício? E assim, o que que você acha sobre os posicionamentos aqui em algumas universidades brasileiras? Vou colocar aqui no Brasil, que é a nossa realidade. Sobre sobre ir contra, né? Porque tem muita gente que tem ido contra, dizendo que a questão é que os alunos vão desaprender a escrever, ou que vão parar de ler artigos, ou que, enfim, vão parar de ter pensamento crítico. Então, o que que você tem a dizer sobre os pontos contra que as pessoas têm levantado aqui, principalmente os pesquisadores brasileiros, alguns? Eu acho que é uma preocupação justa. Essa é minha primeira colocação é essa. É uma preocupação justa, porém eu não acredito que ela seja muito realista, no sentido de que, pela nossa experiência como pesquisadores, é muito difícil que eu não sou não estou muito dentro das tecnologias de inteligência artificial, mas o tipo de pensamento crítico que a gente tem como pesquisador, ele é bem complexo, de modo que interpretar dados ou fazer conexões entre áreas diferentes não pode ser, a gente não consegue ainda fazer com uma ferramenta dessas. Com relação à escrita de trabalho, de prova, ou de seminário, ou de artigos,
é também justo se preocupar com isso, porque pode facilitar e pode ser que os alunos não desenvolvam uma habilidade tendo isso. Mas aí a gente pode lembrar, bom, nós, quando a gente entrou na faculdade, a gente não ia muito em biblioteca. No meu primeiro ano, talvez até eu ia mais. Mas a gente é de uma geração que a gente pegou várias transformações tecnológicas de tradução, por exemplo. Na escola a gente usava dicionário. A gente olhava ali a palavra no dicionário. Hoje em dia isso automatizou e não atrapalhou, eu acredito, o aprender uma língua nova. Então, eu sou bem menos conservador nessa questão de que eu acho que a proibição ela vem como um primeiro posicionamento antes de regular, porque isso eu já vi acontecer. Universidades primeiro proíbem, mas meses depois elas publicam suas diretrizes, dizendo de forma bem clara como aquilo deve ser usado. Mas a primeira posição é não pode. Porque eu Que é um tanto quanto assustador, né, Maurício? Eu entendo, os professores, a maioria não tem tempo para sentar, vamos aprender a usar para ensinar os alunos. Os alunos já estão 10 passos na frente, já sabem como fazer de trás para frente, os professores ainda nem conseguiram olhar. Então, faz muito sentido mesmo. mas eu acredito que é uma realidade. Querendo ou não, as universidades podem até algumas não aceitarem agora, porém a gente já notou que Não tem veio para ficar. onde fugir. Né? É diferente daqueles espaços virtuais de, como é que se chamava? Que eram espaços totalmente virtuais para fazer as coisas. Eu não lembro o nome mas é uma tecnologia que não pegou. As inteligências artificiais, eu acho que elas não, a gente não tem mais como fugir delas, porque elas se mostraram úteis, trouxeram progressos, mas, como tudo, a gente precisa de controle humano, né, em cima dessas ferramentas. Assim como os programas de cálculo que a gente usa, R, Python, MATLAB, são todos programas que facilitam uma coisa que a gente poderia fazer de forma totalmente manual, mas facilita a nossa vida, né? Verdade. E a gente confia naquilo, porque a gente tem controle sobre o que a gente escreve ali e tudo mais, né? Então existe um posicionamento crítico em cima daquela ferramenta e o que ela te traz de resposta, né? Então isso é importante, a gente pegar, usar como um apoio, como um assistente, mas não como Substituir. a veia principal da nossa produção, né, científica. É verdade, muito bom. Eu estava até vendo esses dias um vídeo, o rapaz estava falando sobre a calculadora. Que quando a calculadora entrou nas escolas, não podia de jeito nenhum, não usa, porque os alunos vão desaprender matemática. E não pode usar, que terceiriza, e até lá. Hoje alguém questiona o uso da calculadora, então é realmente a questão de tempo e maturidade, né, para lidar, como você falou, para ter esse domínio sobre a tecnologia, aprender como é a forma ética de ser utilizada. Gente, então aí também pode fazer pergunta, tá? A gente está conversando, mas vocês fiquem à vontade aí também para falar com a gente. A calculadora é um ótimo exemplo, eu não tinha pensado, mas é isso. A gente não deixa de aprender matemática porque a gente usa calculadora, ela nos facilita a ganhar tempo. Eu acho que falando do chat GPT, ele nos dá tempo para coisas que talvez a gente não precisa dedicar tempo para fazer aquilo, né? E aí a gente tem vários exemplos fora do mundo acadêmico, escrever memorando, ferramentas que escutam reuniões e escrevem memorandos das reuniões, ferramentas de transcrição. Então, acho que é válido desde que seja supervisionado, né? Fazer e copiar e colar diretamente do chat GPT é difícil. E tá cheio de artigo por aí com a sua resposta está abaixo.
Muito impressionante, né? Eu não sei como esses artigos passaram, sinceramente. A gente manda um artigo, ele é tão detonado, né? E aí, como vai esses rapazes e passam um negócio desse jeito? O sistema de artigos e publicações é um outro assunto que dá uma live inteira para falar sobre como que funciona a publicação científica hoje em dia. Então é outro assunto que eu tenho a minha opinião formada sobre isso e posso dizer que a gente está num sistema que está muito longe do ideal e que a gente está quase entrando numa era em que os artigos estão meio que perdendo aquela importância que eles tinham, porque é muito. A gente tem um volume de artigos hoje em dia que a gente não consegue ler tudo que é Não publicado hoje em dia. mesmo. E sem critério. Então é outro assunto que é bem complicado. Uhum. Eu acho que isso você também tem sido influenciado pelos europeus, né, Maurício? Porque eu acho muito legal que na Europa é muito criticado essas questões, principalmente das empresas, né, das grandes editoras e toda essa área. Ó, gostei desse outro assunto, Maurício. Acho que a gente pode ter. Ó, já tem até 3 lives já. E essa questão dos artigos é interessante, talvez reunir outros pesquisadores com outras ideias. Então, é uma ideia de discutir o sistema de artigos hoje em dia, né? O que a gente acha que está funcionando e o que não está funcionando. Eu já vou até anotar aqui, Maurício. Ó. Anota mesmo. Muito bem. Você vai, né? Participar Tô comigo. dentro, esse eu tô dentro. Ai, Maurício, um outro ponto que a gente estava conversando que eu achei muito legal é do seu grupo. Eu nem sei falar, que é um nome, né? Braço só? Ah, tá. É só a escrita que é diferente. A escrita com o O, com os dois pontinhos em cima, é porque Áustria em alemão começa com essa letra. Ah, Ou ali para chamar, né, para a questão da Áustria. Esse grupo, ele na verdade nasceu da Embaixada do Brasil em Viena, quando a embaixada me convidou e convidou outros pesquisadores para apresentar uma pesquisa que foi feita, pesquisou o perfil dos pesquisadores brasileiros na Europa Central. E aí eles disseram questões demográficas, idade, sexo, gênero, fazia, em que nível de escolaridade estava. E dentro desse dia, o grupo de diasporados brasileiros na Alemanha e no Reino Unido fizeram uma apresentação. Então, uma rede de pessoas que se organizaram, basicamente, não, todos são pesquisadores, e eles se reuniram de uma forma organizada para se ajudar, seja para divulgar oportunidades de emprego, bolsas, se ajudar no científico. E eu achei muito interessante, mas eu sabia que na Áustria não existia. E aí foi que eu decidi tomar frente disso e criar esse grupo. Então eu falei primeiro com a Embaixada do Brasil, eles apoiaram a ideia, porém eles não podiam iniciar essa ideia porque isso deve partir da comunidade e não do governo como instituição. E aí eu e mais um grupo de pessoas, a gente decidiu criar isso. Então eu encabecei e hoje a gente tem esse que é um grupo que funciona basicamente, a gente tem uma conversa no WhatsApp, a gente tem no Instagram e no Facebook também, mas o WhatsApp é que as discussões acontecem, né? Então ali a gente divulga vagas para quem quer vir para a Áustria, questões de bolsas. não é só da Áustria, né, Maurício? É da Eslovênia e da Eslováquia também, que foi uma... A gente inseriu porque geograficamente a Áustria, a Eslovênia e a Eslováquia são super pertinho. Então, é uma comunidade de pesquisadores que tem um cunho profissional e social, né? Então, a gente não só fala sobre pesquisa, mas também a vida na Áustria, dúvidas sobre seguro, como funciona a carteira de motorista aqui. Que legal. Como faz para as pessoas acharem? Então, já vou procurar aqui Esse, também. na verdade, se as pessoas estão me vendo agora aqui, tem o link na minha bio do Instagram,
Ou procurem por Brazos, assim como eu estou falando, Brasos, que já aparece no Instagram ou no Facebook. E lá eles podem mandar mensagem se tem interesse em vir para a Áustria, para a Eslovênia ou para a Eslováquia, ou se faz pesquisa no Brasil e quer colaborar com uma instituição aqui da Áustria, da Eslovênia e da Eslováquia, pode nos chamar e a gente pergunta no grupo. Alguém trabalha com sequenciamento de DNA? Eu sei que tem várias, acho que a maioria do pessoal do grupo é da área de biotecnologia, genética, porque tem duas universidades em Viena que são muito fortes nisso. Então lá os grupos, as pessoas se encontram por interesses, basicamente, né? Uhum. E isso tornou uma coisa muito legal, porque várias pessoas foram ajudadas, questões sociais é o que mais acontece, mas também procurando uma análise para fazer, encontra uma pessoa do grupo que sabe o que pode fazer na sua universidade e ali é criado um vínculo. Muito bom. E são só brasileiros, Maurício? Então, a gente comporta, vamos dizer assim, brasileiros, mas também austríacos que querem colaborar com o Brasil. Porque a maioria das pessoas que estão no grupo tem algum vínculo, ou pelo menos contatos com o Brasil. Então é mais fácil da gente falar com um pesquisador no Brasil que queira colaborar com um austríaco e fazer essa ponte, né? Porque o maior objetivo é realmente fomentar essa bilateralidade entre Brasil e esses países da Europa. O pessoal da Alemanha, quem tiver interesse na Alemanha, é a rede Apoena. Se não souber, pode me mandar uma mensagem que eu indico. A maioria dos países possui uma rede organizada assim. Mais ou menos organizada, mas tem Itália, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos, França, Japão é uma bem legal também. Muito bom, Maurício. Eu fiquei muito feliz pela sua iniciativa, porque é essa questão, né, de trazer, de fazer essa conexão, principalmente, né, com o seu país e onde você está, trazer essas soluções para as pessoas, né? Porque muitos aqui estão querendo ir para lá, os que estão lá querem vir para cá. E você atuando como essa ponte é muito importante, né? Trazendo esse grupo e essa convivência toda. Porque a gente sabe muito que pós-graduação, emprego, tem muita questão do networking, né? E é muito importante que a gente que estejamos envolvidos com pessoas que estão onde nós queremos estar. Então, Exatamente. é muito legal isso de você, do grupo de vocês. Então, gente, ó, manda mensagem aí para o Maurício. Se você está assistindo em outra plataforma, pode comentar também, vir para o Instagram, que aí você vai conseguir o contato do Maurício também. Exatamente. Eu Com fiquei certeza, feliz. Pode falar. manda uma mensagem que a gente, se não for na Áustria, eu posso indicar alguma rede ou alguma pessoa que esteja em outro país e que possa dar pelo menos uma dica, né? Uhum. Sobre pós-graduação, sobre pesquisa, porque é o nosso tema, né? Basicamente isso. Muito bom, Maurício. Eu fico muito feliz. E agora a gente já saiu com 3 lives, hein, Maurício? Já Aí, anotei. já bota na agenda que a gente vai ver. E agora a gente vai para a última pergunta, porque é a pergunta que vai falar o que tem no coração do Maurício. Então, se todo mundo, todos do planeta estivesse nesse momento olhando para você agora, Maurício, esperando você falar algo, o que você falaria para todos que estão te ouvindo? Eu acho que o que eu falaria é que as pessoas que fazem pesquisa no mundo, principalmente nas universidades, elas têm a melhor das. E quando eu digo isso é porque eu sou pesquisador, eu trabalho com pesquisadores, tu é uma pesquisadora, e a gente tem a melhor das intenções no sentido de ser sério no que a gente faz, verdadeiro, e usando método científico, né? Que é a forma como a gente pesquisa as coisas para chegar em soluções. Então, o que a gente faz é sério e é de verdade. Então, quando. Eu não estou dizendo que nós somos donos da verdade porque a gente é cientista ou que a gente sabe de tudo, mas a gente
procura a verdade de uma maneira séria. Então, acreditem no que a ciência fala, ou no que a ciência expõe ou tenta solucionar em termos de sociedade como um todo, né? Então, o que eu diria para as pessoas é: pesquisadores fazem um trabalho sério, é um trabalho, e ele é de verdade. Então, a gente pode assumir hipóteses que são erradas, mas é por isso que a gente cria hipóteses. A gente cria uma série de hipóteses, a gente testa todas elas e diz qual é que é a verdadeira ou não. Mas isso é uma coisa séria que é feita, né? Então, a gente precisa ter seriedade na pesquisa e desenvolvimento, porque é a engrenagem que move a nossa sociedade para o desenvolvimento, né? O porquê a gente desenvolve é outra questão, mas o que eu acredito é que a gente faz para melhoramento, para que a gente melhore as nossas condições como seres humanos, né? De vida, de alimentação, de moradia, para que a gente viva melhor. Existe pesquisa para o lucro? Existe, né? Mas vamos dizer, a motivação principal é melhorar a sociedade humana como um todo, né? Então, é a mensagem que eu daria para as pessoas. Muito bom! É isso aí, né? Numa fase que, principalmente depois do Covid, né, a ciência ficou tão desacreditada. É muito importante mesmo esse seu lembrete, Maurício, para as pessoas. Eu fico muito feliz por isso. Mais uma vez, a Antônia falou aqui que ela conhece uma moça da minha cidade que é pesquisadora lá na Europa. Ó, quem sabe já não conhece o Maurício também. Ó. Pode fazer parte do Brazos. Acertei? Prazos, isso mesmo. Brazos. Então, Maurício, eu estou muito feliz. Mais uma vez, agradeço por ter aceito o meu convite de participar aqui com a gente. Você ajudou muito, com certeza todo mundo que ouviu aqui, que vai ouvir no futuro, foi muito ajudado por você nas suas falas. Então, eu agradeço muito, Maurício. Eu estou muito feliz e orgulhosa de você na sua nova Muito posição. obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de mandar uma mensagem para as pessoas de uma maneira bem livre e transparente, e que o papel que tu fazes, eu acho que é super importante de distribuir informação e ajudar as pessoas no sentido acadêmico, né? Eu acho que isso é tão legal porque muitas pessoas não têm esse apoio, não tem nem ninguém que diga nada sobre ela, como as coisas funcionam. Então, eu que devo te agradecer pelo espaço e pela oportunidade. E as outras lives a gente combina, e quem estiver escutando agora ou depois, entra em contato com a gente, que a gente ajuda, dá dicas. Pode ser que a gente demore um pouquinho para responder, mas a gente vai responder É e vai. isso aí. Muito bom. Olha, Maísa Parente, você conhece alguém assim? Vamos ver o país que ela mora, que quem sabe É, quem sabe, né? faz a Bom, conexão. obrigada, Maurício. Boa noite para você, que você está no noite também. Agora a gente também está de noite. Uma boa noite, bom te ver. Tchau, muito bom. Tchau, tchau, gente. Tchau,